Olá, meus amigos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um EAV Esportes. Muito obrigado pela tua audiência e desde já, em todo início de programa, vocês já sabem, participe conosco, te inscreve no canal, o Bruno vai botar aí, né? Te inscreve no canal, manda a tua mensagem, compartilha com teus amigos, com teus grupos de WhatsApp, me ajuda, como eu sempre falo, a fazer o teu programa, né? Se quiser nos seguir, o Instagram aqui do programa é @EAVEsportes e o meu Instagram pessoal é @EmersonBainish. EAV Esportes, que é produzido aqui pelos estúdios da PW Vídeo, na EAV TV, todas as quartas-feiras, 11 horas da manhã, ao vivo, e à noite tem a reprise, nós vamos botar aí com o Bruno. Tá rápido hoje, hein, Bruno? Parabéns, hein? Tá rápido hoje. Pela TV Tubarão, a Sinal Net e a Sat Juí. Vou ler para vocês aqui onde é que pega essas TV, as localizações que pega essas TVs. Deixa eu puxar aqui no meu WhatsApp, porque eu não tenho impresso. Operadora Sat Juí. Augusto Pestana, Carazinho, Cruz Alta, Flores da Cunha, Giruá, Ijuí, Joia, Marau, Palmeiras das Missões, Panambi, Passo Fundo, Seberi, 3 de Maio, Vacaria. A TV Mais, também pela Tubarão, pega Porto Alegre, Canoas, Minas do Leão, Butiá, Arroio dos Ratos, Charqueadas, Encruzilhada do Sul, Pantano Grande, Rio Pardo. E pela Sinal Net, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo. Então hoje, às 21h30, você também pode ver a reprise desse programa por essas operadoras. Não tem como você ficar sem a informação do nosso EAV Esportes. EAV Esportes, que tem o apoio incondicional na melhor e maior agência de marketing esportivos do Brasil. E é lógico que eu estou me referindo a 100% Esportes. A 100% Esportes tem 24 anos de experiência em marketing esportivo e comunicação. Acesse lá 100%esporte.com.br e conheça os serviços para gestão e patrocínio esportivos. O 100 do 100% Esportes é numeral, é 100. Entra lá, fala com o meu querido amigo Vinícius Leal e tira o teu projeto, o teu sonho do papel. Tá bom, minha gente? Antes de começar o programa, eu faço questão de mencionar uma situação que todos nós gaúchos estamos vivenciando essa semana aí, né, infelizmente, que é a nossa equipe de remo, né, aqui do Rio Grande do Sul. O remo que nós já trouxemos essa modalidade aqui, né, no Rio Grande do Sul. Esteve aqui o Werner Homer, que é o presidente, a Manuela Marcília, acho que foi mês de junho, se não me falha a memória. Então vamos pôr aí uma nota de pesar, eu não vou ler todas, né, a nota de pesar pela Federação de Remo do Rio Grande do Sul, o que nos lamenta profundamente, né? Profundamente se consterna abalada em nome da comunidade de Remo Gaúcho, Federação de Remo do Rio Grande do Sul manifesta seus sentimentos e sua eterna solidariedade às famílias e amigos do projeto Remar para o Futuro, desenvolvido no Centro Português 1 de dezembro, junto à Academia de Remo Tissote, em Pelotas. Tem aí a nota de pesar. Infelizmente, olha, a gente fica com o coração partido, sinto muito mesmo, muitíssimo. Quero, de coração, em nome do programa, desejar os meus sinceros sentimentos aos familiares de todos esses atletas maravilhosos do remo, que infelizmente sofreram essa fatalidade. Tá bom, minha gente? O pessoal aí, o Werner, tem todo o nosso apoio aí. Toca a ficha, levanta a cabeça, vamos tentar passar por essa aí, tá bom, meus amigos? Lamentável, lamentável. Bom, vamos lá, gente, vamos lá, que hoje nós temos que falar de uma modalidade que é nova. Aliás, não só modalidade, mas sim uma especialidade, né? Nós vamos falar sobre fisioterapia esportiva. E comigo, nada mais, nada menos, eu vou falar o nome aqui, Luiz Fernando Garcia da Silva. Você sabe quem é? Acho que vocês não sabem quem é, né? Mas se eu falar Pato Físio, o fisioterapeuta das estrelas, certamente vocês vão descobrir quem é. Muito bom dia, seja bem-vindo ao EAV Esporte, Pato. Obrigado por aceitar o convite, viu? Pato Físio, fisioterapeuta das estrelas, isso? Pegou o apelido, Pato? Pegou. Primeiramente, bom dia. Queria agradecer o convite, né? É um prazer a gente poder falar daquilo que a gente mais gosta. Sim. E também prestar condolências ao pessoal do Remo, porque além de serem jovens, né? Eram esportistas.
E a gente, como trabalha com esporte, a gente sabe todo o sofrimento que um atleta passa para conseguir chegar lá, né? E eles, pelo que eu acompanhei, eles tinham sido campeões lá no Paraná, né? E um até acabou dedicando a vitória à mãe, porque tinha perdido o pai também e tal. Aquilo ali me chocou bastante, assim, e horas depois ele acabou vindo a falecer junto com mais 8 pessoas. Então, prestar condolências à família também. E é isso aí. Físio das estrelas, cara. Eu não sei quem que inventou isso. Eu não sei se foi algum amigo, se foi alguém que falou brincando. E, cara, um dia pegou, aí outra vez outro falou e assim foi indo. Acho que foi também numa emissora de rádio também, alguém um dia mencionou isso. E o próprio Lucianinho. E aí acabou pegando, eu acho engraçado, mas não vou discordar. Não pode ser coisa do teu amigo lá, aquele sacana do Rafael Sobes, que tu vai contar um pouquinho da tua história aí, como é que tu iniciou na fisioterapia, porque tu trata de todos os atletas, desses grandes, pessoas famosas, né? Por isso que é fisioterapeuta das estrelas. Mas em off, tu estava me falando que tu tivesse uma passagem com o Sobes lá, né? Tu moraste um tempo com ele, né? Então, quem sabe não foi daí. O Sobes é brincalhão. Cara, o Rafael, sim, eu tenho bastante história com ele. Ele é um cara muito humilde. É um cara que eu conheci na época da base do Inter ainda. Eu fazia estágio lá, entrei na educação física, né? E aí fui fazer estágio no Inter, fui estagiário do Paulo Paixão. Opa! Só do Paulo Paixão? Só do Paulo Paixão. E aí lá, cara, acabei conhecendo o Rafael também, porque era um dos guris que estavam ali treinando, o junior, ainda não tinha estreado e tal. E ali a gente começou uma amizade e logo após a ida do Nilmar pro Lyon, cara, a gente aproximou mais a amizade, porque ele era um cara muito sozinho aqui e tal, tinha a namorada. E a gente acabou virando bastante amigo e quando ele foi vendido para a Espanha, ele me chamou para ir com ele e aí eu ainda estava fazendo faculdade. Quando terminou, logo após o Mundial, terminei a faculdade ali, entrei em férias e peguei um ano para aproveitar para aprender, estudar espanhol e tudo mais e acabamos passando um ano muito legal lá. E eu tenho uma história muito boa que eu não sei se ele gosta Não, ele é muito humilde, ele não gosta que contem coisas. Gostar, mas a gente com certeza vai gostar de escutar. Não, é uma história, cara, ele não gosta de falar dele, né? Poucas pessoas sabem como é o Rafael sem ser jogador, sim, assim. sim. E ele, cara, logo no momento que eu cheguei lá na Espanha, eu cheguei lá, enfim, numa segunda, eu acho, ele tinha jogado com a seleção 2 dias antes, eles estavam em um amistoso contra Portugal em Wembley. Então, no momento que ele estava na concentração, eu estava entrando no aeroporto, a gente se falou, tô chegando aí e tal, enfim. Cheguei na Espanha, ele jogou, tanto que eu estava viajando, não consegui ver o jogo. E aí, quando a gente chegou, a gente conversou e tal, ele falou, amanhã, 5 horas da manhã, nós vamos acordar, porque vai passar um amigo meu aqui. Tá bom. Não conhecia nada, não falava espanhol nem nada, tudo bem. Quando deu 6 horas da manhã, o amigo passou lá e nos pegou, a gente foi tomar café, um amigo dele espanhol. E, cara, depois do café a gente foi para um lugar assim, tipo, parecia uma igreja meio que sendo construída, assim, sabe? E aí, cara, daqui a pouco eu me vejo ali batendo prego, né, botando tablado de madeira no altar lá da igreja, o outro cara ali, o amigo dele, e o Rafael, cara, batendo prego, 6 da manhã, sujo de poeira já e tal. E aqui, uma hora assim, eu parei assim, fiquei olhando pro cara, falei assim, esse cara tava concentrando com o Ronaldinho há 2 dias atrás, cara. Tava ali, cara, jogando pela seleção brasileira, é rico, sabe, já tem fama e tal. Pô, o cara tá 6 da manhã, cara, batendo o martelo, ajudando um amigo e tipo assim, construir qualquer coisa, cara. Podia ser qualquer coisa. Ele tava ali, 6 da manhã não precisava, sabe? Tipo, não é que não precisava, mas ele mostrou a essência dele, entendeu? Condição faria aquilo ali.
Então, aquilo ali me marcou, cara. E aquilo ali, pra mim, foi uma escola que eu falei assim, cara, independente de o quão longe eu chegue um dia na minha vida, como profissional, a gente tem que sempre ser humilde, porque, cara, aqui a gente não leva nada, né? Claro. Então, ele mostrou pra mim aquilo ali, ele até nem gosta muito que fale, porque quem faz não gosta de mostrar, Sim, né? é uma então, particularidade dele, né? ele é um cara acima da média, assim, sempre. Ele é nível, cara, muito acima da média. A gente só escuta coisas boas do Sobis. Mas tu, nessa faculdade que tu estava terminando ainda, tu não tinhas a definição do que tu queria ser. Tu estava cursando educação física, é isso? Isso. E lá na Espanha que tu tomaste a decisão, olha, eu tenho que escolher o que eu vou fazer aqui. Se continuo na área de educação física, até para se tornar um preparador físico, a fonte tu já estava bebendo, que é o Paulo Paixão, né? Ou como é que tu se descobriu fisioterapeuta, né? Tu migrou para a área da fisioterapia, o que te chamou a tua atenção? Teve incentivo de alguém? Ou tu já tinha isso também guardado dentro de ti? Cara, tem, assim, algumas situações, assim, ó. Eu, na verdade, desde pequeno, né? Como eu estava falando para vocês ali fora, eu nasci praticamente dentro de uma rádio, né? Através do meu pai, que trabalhava na Gaúcha. Então, eu fui muito pequeno, eu convivi com rádio e tal, eu tinha isso presente dentro de mim. Mas eu sempre gostei muito de esporte, né? E sempre fui meio que ligado à questão da medicina também, a querer entender de lesão e tal. E, cara, vou falar a verdade, assim, eu na minha época de colégio eu não era o cara mais estudioso da turma. Então, eu erroneamente pensei assim, eu vou para educação física, que eu sei que vou ter bastante prática e lá e tal. Sim. E, enfim, e aí eu fui passar na Espanha. Quando eu fui na Espanha, eu tive lá minha primeira namorada e tal. E, cara, lá eu comecei a colocar algumas coisas na minha cabeça. Eu falei assim, cara, independente do que eu quiser ser, se eu quiser ser o melhor ou entre os melhores, eu vou ter que estudar muito, independente da área que eu for atingir. Então, eu falei assim, cara, eu vou chegar no Brasil quando eu voltar e vou para aquilo que eu quero, tá? E por que o bichinho da fisioterapia me pegou? Em 2000, quando o Ronaldo Fenômeno teve a lesão, aquela lesão feia, que a patela horrível, né? sai do lugar. A imagem já dá um certo impacto, né? Dias depois tem uma entrevista dele no Jornal Nacional, onde o fisioterapeuta dele, que era o Filé, tá fazendo um trabalho com ele já em casa, né? Utilizando um aparelho lá e tal. E aí eu falei assim, cara, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com o jogador. Eu vou trilhar um caminho para chegar lá. Então, isso eu já tive dentro da minha cabeça. Eu falei assim, agora é só começar a trilhar o caminho, né? Então, quando eu voltei da Espanha, eu me matriculei na educação, na fisioterapia. E, cara, já na hora ali já deu frio na barriga, já falei assim, é aqui mesmo. Aqui mesmo. Sabe, vi que eu já sentia as coisas diferente e tinha algumas facilidades, assim, que alguns colegas talvez não tivessem, eu tinha facilidade de entendimento, de fato manuseio. da faculdade de educação física também pode ter te ajudado um pouco pode nisso. ser, ou pelo dom. movimento, né? E dom, E então, assim, fui para esse caminho e já logo na própria faculdade eu já comecei a desmembrar já e seguir o caminho do esporte, principalmente do futebol. Futebol, que já estava traçado na tua cabeça aquilo ali. Já. E tu te lembra qual foi o primeiro, vamos dizer assim, grande atleta que tu começou a tratar? Aquele cara que dizia assim, cara, eu vejo esse cara na TV agora, eu vou ter que tratar ele. Cara, teve já alguns assim, ó. Mas como eu já vinha de uma época que eu conhecia já os jogadores da época de Diego, Diogo, aquela turma do Inter, a questão de jogador mesmo, assim, eu não cheguei a dar aquela travada, assim, sabe? Sim, porque tu estava no meio deles já. Mas, ao mesmo tempo, assim, quando eu entrei, minha história
durante a faculdade, né, foi bem legal, assim. Porque eu lembro que já nos primeiros dias de aula eu falava para alguns colegas assim, eu vou fazer estágio no Inter e tal. E os colegas davam risada, assim, falei, pô, tá louco, cara, assim como tu, tem mais 2.000 querendo fazer. E eu falei, não, eu vou fazer e tal, não sei o quê. E, cara, eu tive um professor, que é o cara que é o meu mentor de vida até hoje. Infelizmente, já faz 12 anos que ele não está mais aqui com a gente, né? E ele tinha a minha idade, né? Ele veio a falecer, que se chama Bernardo Rodrigues. Ele foi para mim um fisioterapeuta que estava muito à frente do tempo dele. E eu tive a sorte de ter sido a última turma de alunos dele, né? E aí, através dele, eu consegui entrar no Inter. Só que um pouco antes do Inter, eu tive no Aimoré, cara. Meu primeiro time, minha primeira vivência, o vivendo o sonho, Sim. foi no Aimoré, cara. Primeiro clube como profissional de fisioterapeuta. Não, eu era estagiário. Eu não era formado ainda. Eu estava no meu 3º semestre e eu aprendi muita coisa lá. Porque lá, quando tu vai aprender, quando tu não tem estrutura. Sim. Ali que te faz pensar. Então, cara, era salário atrasado. Mas para mim aquilo ali é como se eu estivesse dentro de uma Champions League, velho. Porque a gente começou o gauchão, que era a Série B, a gente ia concentrar, aí eu pegava os materiais que tinha, encaixotava, levava para o hotel, ficava no hotel um quarto só para mim, com uma outra cama com os aparelhos. Então, para mim aquilo ali, cara, foi assim, ó, uma loucura. Depois eu fui para o Inter, né? Então, no Inter eu tive uma outra tipo de vivência, onde eu comecei a acompanhar jogadores que eram já conhecidos na base, né? O próprio Alisson, né? Que é o goleiro do Liverpool. E aí aquela coisa, tu começa a escutar falar e ali depois tu começa a conviver, né? E depois, dentro do Inter, eu já estava 1 ano no Inter, eu consegui um estágio no Atlético de Madrid. Então, fiquei 1 mês no Atlético de Madrid, onde lá eu convivi, conheci, e sou amigo até hoje, do Felipe Luiz, conheci o Diego Costa, né, que está no Grêmio, conheci Falcão Garcia, Simeone. Então, tu passa a conviver e aquilo... Tu pegou aquela fase do Atlético que ele chegava, né? Da final da Champions, né? contra o Real Madrid, isso, aquele time. O treinador era o... Simeone. O Simeone, o argentino Simeone, isso. Simeone, o preparador físico, o Ortega, que está com ele até hoje. E então... a minha vida na faculdade foi bem... Eu busquei muito, sim, sabe? E aí depois, quando tu te forma, cara, tu pensa assim, ó, tem um baita currículo. Os caras agora vão brigar, né? Pra ter eu ali junto, cara. E não é assim, não é bem né? assim, não. Ali tu te forma e tu passa a ser um concorrente ferrenho com os caras. Sim, entra na vala comum. Então eu comecei a ver uma outra realidade, sabe? Eu falei, não, então aqui eu vou ter que trilhar tudo de novo, sozinho. Agora que tá começando. Agora que a guerra começa. A guerra começa. Então foi indo, cara. Comecei com o atletismo, né? Com o pessoal, com o grupo de corrida. Comecei a pegar atletas que se destacavam, começamos a fazer algum tipo de trabalho e tal, legal, de prevenção também. Isso me levou para a Seleção Brasileira de Atletismo. Então, desde 2016, eu sigo lá com eles, mesmo fazendo agora um pouco de consultoria à distância. Já participei de 5 mundiais com eles e ali começou um outro tipo de movimento, que como tu começa a ganhar um pouco mais de notoriedade, né? Eu fui atrás também de um empresário para conversar e tal, que o cara jogava bola comigo e tal, o cara começou a trabalhar e tal, com empresariar jogadores, e a partir dali me coloquei à disposição, e ele começou a me indicar, me indicou um jogador, 1 ano depois me indicou um outro, depois eu fui para a Tailândia com outro jogador dele, e sempre fui dando resultado, até que conheci em 2018 o Dr. Felipe Carvalho, né, que é um médico que trabalha com célula-tronco. Então eu falei assim, cara, esse cara aqui vai mudar a minha vida profissionalmente em relação à tecnologia na evolução dos tratamentos. Sim. Então, através dele a gente começou com o Lucas, né, que é um jogador que estava jogando no Kuwait. Aí, juntamente com o Lucas, já conseguimos fazer um bom resultado com ele lá
durante um mês só, ele já voltou a ser goleador do time e tudo mais. Uma artrose importante de joelho. Depois disso entrou o Rodrigo Dourado, daí veio a notoriedade. Pegaste o Rodrigo Dourado também, né? Sim, o Rodrigo foi um caso bem impactante. É assim. joelho também o problema do Rodrigo? Era joelho. E era um caso bem importante, assim, de uma lesão bem importante dele. E a gente utilizou a técnica, né? E, bom, o Rodrigo tá, até hoje, tá jogando normal, nunca mais passou por nenhum tipo de procedimento em relação àquela lesão que ele tinha. E a partir dali, cara, aí começa outro mundo. Aí tu fui para a Rússia com o Bruno Fux, sabe? Aí depois voltei para a Espanha para atender um outro jogador na Espanha. E dali, como eu já estava na Espanha em 2022, eu cheguei e conheci o Emerson Royal. Pelo nome o cara é bom, viu? Tá no Milan, jogou ontem pela Champions League. Então, cara, lá foi assim. Aí quando tu tá com um jogador que tem um nível de estrelato mundial... Sim, tu vai junto, né? Tudo. E ele é um cara que sempre me divulgou muito também nas redes sociais dele, divulgava para os próprios jogadores da equipe dele. Então eu atendi, por conta dele, né? Atendi o Bryan Gil, que hoje está no Girona, mas pertence ao Tottenham. O próprio Romero, que é o zagueiro da seleção argentina, que foi campeão do mundo agora. Conheci bastante gente da parte de performance, então hoje eu conheço e troco informações com o fisioterapeuta do Marquinhos, do PSG, pessoal que trabalha com os jogadores lá na Inglaterra, no qual eu também tive o prazer de trabalhar junto com eles, que é o pessoal que trabalha com os jogadores do Arsenal, como o Gabriel Magalhães, o fisioterapeuta dele é meu amigo, um português, o fisioterapeuta que era do Gabriel Jesus também, a gente troca muita informação. Então, assim, tu passa a ter um outro tipo de visibilidade. Sim. E tu tem contatos com pessoas do mais alto nível hoje em dia, né? E até logo porque o público-alvo é diferente, né? O público-alvo da fisioterapia tradicional para a fisioterapia esportiva são públicos-alvos diferentes. Acredito eu, se eu estiver falando alguma coisa errada, tu me corrige, que a fisioterapia ela é seria o mesmo tipo de processo, mas só que muda é o público-alvo. E te dá mais notoriedade tu trabalhar. E o maior marketing teu, para o teu trabalho, é justamente teus atletas. Não tem marketing melhor, porque o cara se lesiona para um tempo e em seguida, como tu desse o exemplo aí do Lucas, em um mês o cara já voltou voando, fazendo gol, os caras vão querer saber o que é, onde é que ele se tratou. Né? É mais ou menos aí. Aí um indica o outro e chega até o pato. Exatamente. E, cara, a partir daí as coisas mudaram e quando eu voltei para cá, eu já estava nessa vida de viagens e tudo mais há 5 anos, né? Então, tu passa a não conseguir ter raiz e tudo mais. Em 2023 eu decidi ficar no Brasil de novo. E aí, já logo entrou o JP Galvão, né? No qual a gente também fez um trabalho muito legal. O JP Galvão, tão contestado pela torcida gremista, passou pelas tuas mãos também, Passou e, cara, eu sei o quanto esse cara trabalhou, né, porque eu convivia com ele, sei o quanto ele sofreu também, né, na questão mental em relação às coisas não estarem dando certo. Só que, cara, tem muitas coisas que vão ficar dentro do vestiário, né, Sim. que a gente não pode colocar para fora. Lógico. E que fazem com que não tivesse dado certo, né? Sim. E são coisas do futebol que acontecem, e, enfim. Mas clinicamente ele tinha algum problema que tu estava trabalhando ali para tentar corrigir? A gente hoje trabalha, graças a Deus, a parte da fisioterapia, ela está sendo muito bem vista na parte preventiva. Então, poucas vezes eu acabei indo para atender algum jogador, principalmente no início eu fui muito, para atender jogadores lesionados. A partir de um certo tempo, já lá com o Emerson Royal, eu já fui contratado para evitar com que eles tivessem qualquer tipo de problema. Sim. Né? Então, a prevenção seria para fazer exatamente um reforço, né? Cara, assim, ó, tu tem que entender o atleta. É muito difícil hoje, as pessoas elas focam muito na parte técnica. Sim. Só que se tu não entender o estado em que o atleta se encontra naquele momento, se tu vai te apegar só à parte técnica e possivelmente tu não vai ter sucesso nos teus objetivos, né? Então, cara, às vezes tu entender que o atleta treinou bem de manhã
Ele chega em casa, ele está bem. Ele vai para o quarto, ele vai dar a descansada dele. Nessa descansada, daqui a pouco ele está no telefone, brigou com a namorada, com a esposa, enfim, deu algum problema. Cara, ele já mudou o estado fisiológico dele. Então vão começar a aparecer dores que ele não tinha aparecido antes. E se tu começar, quando o atleta tem confiança em ti, ele vai te abrir algumas coisas, sabe? Sim. Então tu entender que a questão mental e psicológica dele, a questão alimentar, a questão do sono, que isso está tudo alinhado e não só a parte física. Tem muita gente que hoje tem que fazer força, tem que fazer isso, tem que fazer tal técnica de salto e giro. Cara, muitas vezes eu vejo atletas que são acompanhados por profissionais e têm lesões recorrentes, tá? É uma regra? Não é uma regra. Até porque o esporte de alto rendimento está te expondo ao risco o tempo inteiro. Só que se tu tiver um entendimento do 360 do atleta, as coisas começam a ficar mais fáceis. Tu vai ver que tem dias que tu não encostar nele ou não fazer nenhum tipo de trabalho também é uma parte de recuperação. A questão mental do atleta hoje, que está muito em alta, precisa ser bem mais acompanhada por nós profissionais. Sim. Porque... Então, o cérebro ele pode boicotar um atleta e gerar alguns gatilhos que o corpo entende e se comporta de uma outra maneira. Total, e eu não vou falar só de atletas, cara. Eu já tive pacientes que chegaram, é um paciente que ele não é do meio do futebol, do meio do esporte, tá? Mas ele é um cara conhecido hoje em dia, prefiro não falar o nome dele, mas ele veio para mim com uma dor terrível nas costas, região lombar, de chegar a ser internado, passar 5 dias internado no hospital. Os exames não constataram nada, de exames de imagem, nada, e ele com muita dor. Medicamentos pesados, e a gente começou a fazer um trabalho já no primeiro dia, e no outro dia ele voltou com muita dor. E eu perguntei para ele, falei assim, cara, existe alguma coisa na tua vida pessoal que está acontecendo que está te deixando tenso? Porque assim, quando os exames não mostram nada, existem outras coisas que podem estar acontecendo que essa tua dor está prevalecendo. E aí ele falou assim, cara, eu não tinha te falado, nem sabia que eu tinha que ter tinha que te falar isso. Mas a gente descobriu um câncer no meu pai, e pelo visto é um câncer terminal. Eu sou muito ligado ao meu pai, e pouca gente conhece, está sabendo dessa história, só a minha família. Então eu estou passando por essa situação. Eu falei, cara, é isso aí. A tua dor hoje é muito mais do estresse, do processo que tu está passando, do que tu ter qualquer coisa aqui mesmo. A dor é uma manifestação do corpo, mas a origem dela é onde tu busca saber qual que é para tratar. Tu tem que saber o que está acontecendo. Pode ser psicológico. Porque tem muita gente que, cara, o corpo ele se manifesta de diversas maneiras. Eu, por exemplo, quando eu estou nervoso, minha época de TCC da faculdade, cara, eu ficava enjoado, nauseado, e eu não sabia, fiz até endoscopia. Fiz endoscopia e não constatou nada. E quando eu fui falar com o médico que o processo que eu estava passando, de TCC, né, trabalho de conclusão de curso, ainda tinha algumas coisas que não dependiam de mim, que eu precisava fazer coletas, e estava demorando, não sabia se ia dar tempo e tal, o meu nervosismo se manifestava no meu estômago. Tem pessoas que se manifestam em tensão, em enxaqueca, em vários tipos. Então, tu entender o estado da pessoa, tu entender o momento que ele se encontra, vai fazer com que fique mais fácil tu fazer o processo de recuperação dele. Então, hoje em dia eu vejo muita gente focada em técnica, e tem que fazer técnica. Cara, e às vezes não é isso. É o famoso aquele mente são, corpo são, né? Exatamente. É mais ou menos por aí. Exatamente. Pato, vamos dar uma paradinha para tomar uma água, 2 minutinhos para o break aí, para os nossos comerciais, e já voltamos mais com o Pato Físio, o fisioterapeuta das estrelas. Vamos ver se ele consegue me dar dica para botar eu jogar bola em alto nível. Um abraço.
você é apaixonado por vinhos e espumantes e adora um ambiente descontraído e elegante, você precisa conhecer a Mercavino. Aqui você encontra uma adega com rótulos nacionais e importados e espaço para eventos. Tudo isso com atendimento personalizado e preço justo. Venha nos visitar. Estamos na Avenida Coronel Marcos, 642, na Zona Sul de Porto Alegre. Conheça a Thomson, solução gestão de lavanderia, solução rastreabilidade de enxoval no giro, solução controle de ativos, solução rastreabilidade de paciente, solução controle de evasão. Tire seu projeto do papel, www.thomson.com.br. Voltamos aqui no intervalo. O intervalo já é um outro programa à parte que tem de informação. O Pato é uma enciclopédia do meio do futebol, no meio da fisioterapia. Vamos lá, vamos para reforço dos textos aqui. Ó. O texto da Cantinho, o melhor para o seu pet é na Cantinho, há 18 anos criando laços de amizades e confiança com nossos clientes e colaboradores. Atualmente em 4 lojas em Porto Alegre, na Coronel Claudino, 687, aqui no Cristal, na Otto Niemeyer, 3220, na Cavalhada, na Pereira Neto, Rua Pereira Neto, 1959, na Cavalhada também, ou o pessoal da Zona Norte pode ir passar na Laçar Segal, 502, São Sebastião, ou pedir pela tele, né? Fone Whats 51, código de área, 999 78 42 97. 999 78 42 97. Cantinho, a melhor escolha para o seu pet. Você que é gestor da área de saúde, aí, hospital, conhece as soluções da Thomson? Soluções de gestão hospitalar, gestão de lavanderia, rastreabilidade de enxoval, controle de ativos, controle de evasão, gestão de bloco cirúrgico, saber quando iniciou, quando terminou a cirurgia, e muitas outras soluções iguais a essa. Tu acessa o site lá, thomson.com.br, ou entre em contato, código de área 51 99 7 55 18 18. 99 7 55 18 18 e tira o teu projeto do papel. Thomson, onde você tem a necessidade, nós temos a solução. E sabe aquela dica que eu sempre te dou? Vou reforçar hoje de novo. Está atrasado para os teus compromissos? Teu aplicativo te deixa na mão? JS é a solução. Tu nunca mais vai chegar atrasado nos teus compromissos. Entre em contato lá, 51 993 80 18 32. 51 993 80 18 32. Tu não vai mais perder teu compromisso, vai fechar teus negócios, que JS Soluções, JS Transportes, tem as corridas personalizadas. Tu vai te pegar no horário que tu precisa na porta da tua casa e te largar no teu compromisso com antecedência. Tá bom, minha gente? Não perca mais tempo nisso aí. Vamos lá, Brunão, vamos para a tabela. O que nós vamos ter que passar aqui? O card de futsal. A Cagiva, o miúdo está falando aqui. Lógico, a Cagiva. A Cagiva é nossa parceira. Agora, em novembro, nós já vamos ter aqui, já vamos começar a divulgar as ações de marketing esportivos para você ganhar essa bola de futsal da Cagiva, bola de futebol de campo, bola de vôlei, bola de handebol, bola de futebol de areia. O que mais que tem aí que a Cagiva nos mandou? Bola de futebol 7 também, tudo profissional. A linha top. Você vai ganhar. Só tem que fazer algumas prendas que nós vamos te propor. E tem o site lá da cagiva.com, está aparecendo para mim, cagiva.com.br. Entra lá, acessa o site da Cagiva e conheça mais sobre os materiais esportivos. Vamos ali para o card da rodada do futsal Série Prata. Série Prata, vou ter que puxar aqui, beleza. Semifinal que acontece dia 26 de outubro, sábado agora. Faxinal do Soturno recebe o Jaguarão Futsal. Acho que desse confronto passa o Jaguarão Futsal. E o Ser Itacurubi recebe o AVF. Isso já é no dia 2 de novembro. Faxinal do Soturno recebe em casa, em Faxinal do Soturno, e o Ser Itacurubi recebe lá no ginásio ginásio Vicente Goulart, de Itacurubi. Aqui, ó, eu sei que o pessoal vai ficar bravo comigo aí, eu não vou mudar nada, não vai mudar nada a minha opinião das finalistas, mas aqui eu já vou cravar. Jaguarão e Ser Itacurubi serão os finalistas aqui, na minha opinião, da Copa Futsal de Série Prata. E falando em futsal, a nossa tabelinha da Copa SEG, sabe que a gente tem uma Copa SEG lá de cronistas esportivos do Rio Grande do Sul, joga Paulo Brito, joga o pessoal da dupla lá, o Tiger Jang e o Matheus Dávila, todos só os cronistas. Tivemos as rodadas aqui, as últimas rodadas aqui.
Pifada, deixa eu ver aqui. Pifada perdeu para o Charrua por 11-3. O Charrua joga nada mais, nada menos que o Teco e o Anderson Polga. Tá bom assim para ti, Pato? O Labarca venceu por 6-5 o Sport Show. O Barril Dobrado, que é o time da Guaíba, venceu por 3-2 a Panela da Dupla. Aqui tá os dois grandes favoritos às finais. E o Juntou Deu Nisso do meu amigo Maurício Borba, venceu o meu time, a galera do Baldaço. É 6-4, estavam tomando sufoco. 5-4, eles fizeram um golzinho no finalzinho. Eu fiz gol nessa partida, Pato, só pra tu entender. Tá lá no meu Instagram pra tu ver porque tá lidando. Eu sou um atleta frustrado, Pato, não tive condições de ser profissional. Chaveada da classificação, Barril Dobrado lidera lá com 12 pontos. Juntou Deu Nisso com 9 pontos, Labarca com 4 e Pifada com 1. Panela da Dupla na chave B, é líder com 9 pontos, Charrua com 9, galera do Baldaço com 3, temos que se recuperar aí. E o Sport Show que não pontuou ainda nesta rodada. Tá certo, meu gente? Tá passado aí a limpo a Copa, o futsal do Rio Grande do Sul. O futsal é uma bandeira que eu levanto muito aqui, sabia, Pato? Eu amo futsal, que não tem quem não tenha jogado futsal no colégio, no cantinho aí, né? É um esporte, se não me engano, é o mais praticado no Brasil, é o futsal, se não me falha a memória. Mas, Pato, deixa eu te perguntar uma coisa. Te dá uma sensação de dever cumprido, vamos dizer, tu como profissional, quando tu pega quando tu trabalha um grande atleta de alto nível, nós estamos falando de alto nível, seja aqui no Brasil ou na Europa, né, que tem uma lesão ou tu está fazendo um condicionamento para ele preventivo, e o cara vai lá, volta para o time, volta, como tu falaste desse exemplo do Lucas, volta jogando bem, em alta performance. Eu acho que a parte técnica, eu acho que, não sei se tu me corrige, nesse sentido, é o que menos tu te preocupa, no sentido de que ele resolveu o jogo, ele fez 2 gols, 3 gols, mas só o fato de ele terminar o jogo em alto nível e sem nenhum tipo de lesão, isso, como profissional, te dá dever cumprido, te dá uma gratificação. Né? Dá. Cara, tu sabe que tem uma situação que é engraçada, assim, ó. Eu não consigo, quando eu estou trabalhando com um atleta e eu vou assistir o jogo dele, eu não consigo assistir, eu preciso ver o jogo de novo depois, porque eu fico muito tenso, justamente por isso, por não querer que ele se machuque. Então eu fico praticamente vendo os movimentos que ele está fazendo no campo, vejo como que o time está jogando, e depois, quando eu chego em casa, aí sim, aí eu fico mais relaxado, aí eu vejo o jogo de novo, e daí eu vejo o jogo com o prazer de ver o jogo, né? Mas quando tu tá trabalhando com esse nível de atleta, que nem a gente teve, meu primeiro jogo de Champions League foi Tottenham e, se eu não me engano, o Olympique de Marselha. Eu cheguei em casa com dor de cabeça, de tamanha tensão, assim. Tava jogando junto, correndo junto com o cara. Porque tu não relaxa, cara. Tu passa a relaxar depois, aí depois tu assiste o jogo de novo, compacto, escuta uma música e aí tu volta a focar naquilo que tu tá fazendo. Mas no momento do jogo, assim, cara, eu fico bem tenso e quando apita, mas também às vezes tem jogador que dá susto, né? Às vezes eles caem, bota a mão, gira e fica com a mão no joelho, eu já penso assim, cara, deu uma M grande. Aí depois eu falei, por que tu fez aquilo lá e tal? Eu falei, não, pra ganhar tempo. Pra ganhar tempo, mas o meu coração... Tu tá ganhando tempo, mas eu tô quase infartando aqui. Mas a satisfação é grande, cara, é grande, assim, tu vê eles cumprindo aquilo que eles gostam de fazer. Sim. E a gente o nosso resultado do nosso trabalho tá ali no campo, né? Sim. Então... Tu sabe, uma dúvida que eu tenho, o corpo, ele necessita do movimento, né? Nós, seres humanos, nós ficarmos parados, ele adoece. Mas o atleta também sofre um pouco com dores, né? Até muito pelo lado contrário disso, ele está se movimentando muito, está trabalhando. Qual é a tua interpretação nesse sentido, Pato? Tem um meio termo aí, não tem? O exercício de mais prejudica, exercício de menos prejudica? Tem que ter um equilíbrio nesse sentido aí? Cara, se a gente for falar do alto nível, né,
o alto nível, ele não é saudável, né? O alto nível não é saudável. Tu olha os atletas do mais alto nível lá, com os corpos lá todos desenhados e tal, mas, cara, eles estão, não tem um meio termo, é 100% o tempo inteiro. É 100% que tu dá de pancadaria no corpo no treino e no jogo, e mais o estresse. Então, assim, o alto nível ele não é algo saudável. E o número de lesões que eles têm aí também, assim, a própria ginástica, a Rebeca tem 3 cirurgias de ligamento cruzado, né? Então, mas assim, se tu souber dosar, falando de pessoas normais, né, saber o meio termo onde tu vai ficar no limite entre o prazer e o exceder o prazer, se tu ficar naquele limite ali, é saudávelíssimo, sabe? É muito saudável para o corpo. E como tu analisa o atleta, tu falasse ali num todo, não só a parte física como mental, tu consegue diagnosticar no sentido de que alguns atletas podem ser mais propensos a ter determinadas lesões e outros menos propensos e trabalhar isso dentro da atividade deles, né? Sim, mas em relação ao que a questão mental... Questão física mesmo, te diria questão física, por exemplo, eu já rompi o meu tendão aqui, jogando bola. Às vezes tem atletas que, olha, tu tem acho que tem estudos também, né, que tu consegue, aquele do sangue, tem outras medições, que tu consegue dizer, olha, tu tem aqui que te dosar aqui, ali, isso tu consegue identificar. É muito difícil tu falar isso, a gente identificar isso, porque é corpo humano, né, cara? Daqui a pouco tu vai ver um exame do cara lá, ele tem propensão a ter lesões aqui, ali, e daqui a pouco o cara não tem. Então, tipo assim, se tu fizer sempre uma boa avaliação, todo dia tu tem que avaliar o teu atleta. Todo dia. Ele passa por uma avaliação nossa, que convive com o atleta, e ele passa pela avaliação do clube. Então, assim, hoje em dia tem marcadores, obviamente que existem marcadores bioquímicos para identificar se ele está com sobrecarga muscular, entendeu? Tem equipamentos que tu utiliza para identificar qual é a área onde está sobrecarregado, que inclusive é um aparelho que eu gosto muito, que é a termografia. Termografia? Termografia. Se está muito carregado, tem uma coloração, por ser térmico... mas assim... ele vai te dar uma coloração, um nível de atividade maior no grupo muscular que ele às vezes está apresentando um pouco mais de dor ou de fadiga. Tu vai lá, faz um exame que a gente chama de CK, né? Ele vai identificar pelo número que ele está sobrecarregado e pela termografia a gente consegue identificar qual é o membro ou se as 2 pernas estão sobrecarregadas. E aí tu tem que fazer diferença de temperatura de uma perna para outra, quanto que é a temperatura normal dele, o ambiente onde tu está fazendo o exame também interfere. Então, assim, algumas pessoas banalizaram um pouco a termografia, acho que é só, olhou lá, vermelhinho, está inflamado, aqui tem líquido e tal. Não, é muito difícil, tu tem que fazer um curso específico para identificar as paletas de cores, padrões de cores, o que significa linkar com a parte fisiológica dele, né, com o estado físico. Então, é bem complexo. Mas, assim, cara, tu sabendo trabalhar com os marcadores, tu consegue reduzir um pouco a chance do atleta ter algum tipo de lesão. Não eliminar, mas reduzir a gente consegue. Tu falaste em atleta, nós vamos mostrar agora as fotinhos que tu nos mandaste lá, para a gente ver quem são os caras que tu trabalhou. Olha o bonitão. Esse aí eu conheço aí. Tava mais magro. O cara veio pra cá, come só churrasco, aí é complicado. Aí, ó, quem é esse cara aí? É o Felipe, cara. Pô, hoje treinador do Flamengo, falei com ele, parabenizei ele por estar vivendo esse momento. Levou o Flamengo pra final, hein? Ele é o nível Sobis. Mentalmente, assim, cara. É um cara extremamente... Falcão. Esse aí foi o período que eu fiz estágio lá. Sei. Falcão Garcia, Bota pra frente. Esse aí Essa é a minha época do Inter, né? Sim. Essa é a época que eu tava no Aquele ali é tu ali, de óculos? De óculos ali, novinho. Bem novinho, bota lá, Milton. Novinho, cara. Olha o Diego aí. Nossa.
Tu fala com o Diego Costa ainda hoje? Cara, não, o Diego eu não tenho contato, assim, até a gente foi ver um jogo... Você agora tá aqui na aldeia, aqui, né? Eu fui ver um jogo com ele, com o JP, com o Jeromel, um dia na casa lá do Jeromel lá, mas eu nunca quis tocar no assunto. Muda Eu falar, aí. pô, até pensei em levar a camisa para ele assinar, porque ele não assinou, e aí eu falei, não vou levar. É esse cara aí. Matheus Alves, cara, esse foi o cara que eu trabalhei na Tailândia, também foi um trabalho muito legal, ele tinha um problema nas costas. Ele era jogador do Fluminense, cara, da base do Fluminense. Esse aí é o Casim, que jogou no Corinthians em 2017. Ah, sim, lógico. Né, o lógico. turco. E fui trabalhar com ele lá, passei um mês lá no México. Me lembro dele no Corinthians, sim. No México. Muda aí, Mildo. Bruno. Esse aí, cara, hoje ele é o gerente da Nike, mas na época ele, nem sei se eu poderia falar a marca aqui, Pode falar o que tu quiser aqui, cara. mas esse foi o dia que eu fechei o patrocínio da Adidas com a Adidas, foi com ele, e no qual eu fiquei 3 anos com a Adidas, né, esse aí Olha foi em aí. 2018 também, Coisa linda. E aí a seleção de ginástica, não? de atletismo. Atletismo, perdão. Mundial de atletismo, esse aí foi na França em 2019. Também foi bem legal esse Tá Mundial. mudando aí, Brunão. Que aí- Esse aí, cara, hoje ele é o goleiro do Al Hilal, Ah, é? do time do Neymar. Eu É o não- Bono. Como? Bono, Bono? goleiro da seleção do Marrocos. Olha só, E, cara, esse aí me segue, às vezes a gente troca ideia. E eu conheci ele novão, velho. cara. E aí? Esse é o Lucas. Esse aí foi no aeroporto do Kuwait. Do White? Esse aí foi quando eu já tava indo embora. Esse aí depois de ter feito bom resultado. Tá aí, ó, o Lucas fazendo o procedimento. Felipe, Dr. Felipe Carvalho. Esse é o homem da célula tronco aqui no Ah, Brasil. Ó o Rodrigo Dourado aí, seu Rodrigão. joelho. Tu que botou ele a correr, então. Esse aí Acho que aquele foi- gol no Grenal que ele fez tem muito teu ali, né? Tem eu e o Felipe, né? Felipe é o outro. Esse aí é o Nenê Bonilha, cara. Jogou no Corinthians também. Também atendi ele no México. Tava no Fortaleza. Agora eu não sei por onde é que ele tá. Tá mudando aí, Brunão. Ah, o Lugano aí, ó. Diego Lugano. Também tem uma foto com ele, mas lá nos Também. vinhos, lá ele tem um negócio de vinhos. E a minha esposa é sommelier, a gente foi para Bento Gonçalves, ele tem um vinho, não sei se é vinho dos vencedores, das estrelas, é um vinho, alguma coisa assim parecido. Tá me copiando? É o Lugano, e tem mais um outro jogador. Pá, agora não me lembro. Não me lembro do outro jogador, mas só tem jogador que fizeram os vinhos lá. Lucas Romero. Lucas Ribeiro. Lucas Ele jogava Ribeiro. no Inter também. Hoje ele tá no Ceará, se eu não me engano. Também atendi ele aí. Ó, com o Bruno Fux lá no CSK, lá na Bruno Rússia. Fux, esse era zagueiro do Inter. Zagueiro do Inter. Ele tá lá ainda, o Bruno Fux? Não, o Onde Bruno é que Fux anda? jogou ontem Libertadores, Aí tá no Atlético tá no Mineiro. Atlético, isto. Claro. Ganharam de 3-0, né, do River. 3-0. Olha, eu achava que o River ia passar, mas depois de ontem, não sei não. Que é esse cara aí que eu não tô conseguindo identificar aqui. Seu Bruno Fux, cara. É o Bruno ainda? É a Tá, camisa, muda. ele me dando a camisa. Ah, perfeito. Muda aí. Juan Martín Del Potro, cara. Esse aí, ele só tá abaixo em idolatria do Maradona e do Messi na Argentina, cara. É O mesmo? maior né? tenista argentino Ah, sim, já ouvi falar. ganhou sim. o Eu US conhecia ele Open e tudo pessoalmente, mais. A gente também por fez foto. esse trabalho de célula-tronco. E esse é o maior tenista uruguaio, né, da história do Uruguai, que é o Pablo Cuevas. Também, esse aí protagonizou já vários lances icônicos no tênis, cara, umas coisas absurdas, assim, ó. Isso aí foi ali no Parcão, ali, quando eu tinha meu consultório no Parcão, ele estava ali. Também fez célula-tronco no joelho. Pedro Rocha. Pedro Rocha. Pedro Rocha Jogou muito naquela Libertadores. jogou. Aí, ó. Tá aí o homem. Esse aí foi lá em Curitiba, lá fui atender ele lá. Ele estava no Atlético Paranaense. Tá aí o Pablo Cuevas de novo. Só fera. Bruno. Isso aí foi em Berlim, ó, 2022, meu último mundial presencial. Foi lá ó, pedaço do muro de Berlim. Ah, tem uma... É, tem lá, ali Memorial, atrás, ali, né? ó, se tu for ver um pouquinho atrás, ali tem uma linha ali Tem. atrás, nas minhas costas. Aquela linha ali era onde literalmente ficava o muro e ali diferencia a Alemanha Oriental da Ocidental. Isso. Essa aí é Ó a uma, resenha, ó a resenha, um essa resenha é churrasco boa. aí. Sabe quem é? Ó? Emerson Royal aí à esquerda. Aqui, ó, o carequinha que é o... Pô, chamava ele de Marcelinho, cara.
Esqueci, cara. Como é que deu branco nele, cara? Tá no São Paulo. Lucas Moura, velho. Lucas Moura? Eu também achei que fosse. E lá em pé, lá com a criança no colo, lá, que é o filho do Lucas, o Edu Gaspar. Que hoje Edu, é o cara que manda no Arsenal. E esse era o nível do churrasco lá, dos pôquer. Só resenha boa. A pôquer é bom jogar, cara. Esse aí foi também o Felipe fazendo o procedimento no tendão do Bruno Fux, com célula-tronco. Né, a gente estava ali acompanhando. Tá lá, ó. Esse é o churrasco lá do Emerson, lá, ó. Pombo e o Luva de Pedreiro. A luva de pedreiro. Cara, que moleque gente boa. É? Cara. Nossa, esse cara é gente boa. Simplão, assim, ó. Esse pegou. Essa foto achei bacana. Pegaram o Cara, cara no ar, né, cara? Esse é o Marquinhos, cara, que tá ele pertence ao Arsenal, ele tá no Fluminense, hoje. A altura que tu fez, o cara... Essa foto, cara, é muito legal, por quê? Porque nesse jogo, o Emerson fez o gol, e o cara que tá atrás, que é o número 33 ali, também se chama Emerson Palmieri, e eu também estava trabalhando com ele, eu trabalhava com os dois, lá em Londres. O único Emerson que não deu certo no futebol fui eu, então. Eu tô chegando a essa conclusão aí, que só tem Emerson bom aí, cara. De repente tinha que ter feito um trabalho comigo, né? Pois é, faltou isso aí. Essa foto foi muito legal, cara, porque representou um momento em que eu estava com a seleção de atletismo e ele estava sendo cotado para ir para a Copa do Mundo em 2022, né? E no fim o Tite acabou levando o Daniel Alves, mas o Emerson estava sendo muito cotado para ir e a gente fez aquela foto para simbolizar se ele tivesse ido. Essa foi a foto que eu falei, ó. No Aimoré. Mas quer esse guri aí, cara? Ah, novinho, cara, magrinho. Aí. Tava ali, ó, com os equipamentos, ó, o Vitão. O Vitão. Eu fiz o trabalho com o Vitão para ele jogar a semifinal da Libertadores ano passado. Passado? Que ele tinha machucado contra o Flamengo. Sim, sim. E a gente fez um trabalho também lá na casa dele, lá bem legal, cara. Aliás, tem sido o melhor zagueiro do Internacional. Ele joga muito. Ele joga muito. O Grenal ele destruiu no Grenal. E é um ser humano incrível, cara. Isso aí nem precisava ter colocado. Sei lá que eu mandei essa foto. Essa foto foi legal também, cara. Foi ano passado, no maior encontro de futebol. Na verdade, ele é um congresso de medicina organizado pela FIFA. Boa! Então, eu fui com o Felipe, né? O Felipe foi lá comigo, lá, isso foi em Londres. Foi na frente do Big Ben ali. Mas o Felipe foi comigo, cara, muito legal. Essa é a turma que eu falei, ó. Esse cara da frente aqui, ó, é o André. Ele cuidava do Gabriel Jesus. O que está lá atrás de mim lá é o Túlio, que trabalha com o Alex Telles, hoje. O que está do lado dele é o cara que cuida do Gabriel Magalhães. Essa moça aqui da frente é a médica do time Brasil, da Olimpíada. E a outra lá é a Natália Bittencourt, que para mim é a referência feminina na fisioterapia no Brasil. Ela é a fisioterapeuta do Grupo City. Pô! Então, hoje ela trabalha no Bahia, mas tem contato com o pessoal do Manchester City e tudo mais. Se ela faz parte do grupo. Isso aí foi lá no CT, onde eu tenho meu consultório lá junto com o Guto. O pessoal do Pretinho foi lá, os dois lá, os três, né? Na verdade, são umas figuraças, velho. Manda aí, Brunão. Meu irmão com a camisa do Emerson, do jogo contra o City, que foi um baita de um jogo. Muda aí, Brunão. Aí meu irmão foi assistir lá. Aí o Luva de novo aí. De novo. Esse é resenha também, né? Esse é resenha, cara. Eu e o Emerson lá em Londres, dando uma passeada. Essa já foi. Olha o Cabi. Quem? O Cabi, aquele que é o rei do... Ele ficou milionário sem falar uma palavra. Não. É aquele, ele faz os memes, que as pessoas complicam e aí ele pega e faz a coisa bem simples como que ela é. Sim, já vi no Instagram. E aí ele pega e faz assim. Cara, ele é uma figura. Mas que origem que ele é, o Cabi? Ele é italiano. Italiano? Italiano. Que legal essa foto aí. Essa foto aí eu fazendo um trabalho com o Emerson, e o cara que trabalha com o Emerson, que faz a mídia, tirou essa foto. Eu falei, porra, velho, me dá essa foto aí que ficou top. Essa tatuagem aí, ó, Tóquio 2020, foi uma promessa que eu fiz pro Bruno Fux. Sim. Porque a minha ida para a Rússia se deveu a uma lesão muito séria que ele teve e que corria risco dele nem ir para a Olimpíada. Porque se ele estivesse bem jogando, ele iria para a Olimpíada. Né? Então a gente conseguiu fazer um tratamento muito... Porque, cara, a lesão dele foi muito séria. E ele levou 21 pontos internos na coxa, no reto femoral aqui.
Então a gente conseguiu fazer um bom trabalho com ele, uma recuperação muito boa e ele foi convocado. Eu falei, ó, se for campeão olímpico eu vou fazer a tatuagem. E ele foi campeão olímpico em Tóquio. E essa turma aí? Ali é o Pombo, né? É o Pombo e o cara que está atrás ali do meu lado ali é o de boné, o cara que trabalhava com o Pombo, que era o preparador físico dele. E ali sou eu e o Emerson também. Logo que eu cheguei lá na Inglaterra. Tem mais fotos aí, Brunão? Ou já entra? Essa é a termografia, ó. Essa é a termografia que eu fiz no Pedro Rocha. E aí eu fiz a foto e na hora eu perguntei para ele, falei assim, cara, tá sentindo alguma... Porque foi um dia depois do jogo. Sim. Eles jogaram a Libertadores e eu fui fazer... Eu falei, cara, tá sentindo alguma diferença e tal? E aí ele falou assim, cara, tô com a minha perna direita mais pesada, cara. E eu falei, tá mostrando aqui. Aí eu mostrei para ele a foto. Para te ver como é importante tu fazer um bom trabalho... É uma ferramenta que tu... Esse aí não ganhou nada pelo Real Madrid. Não, ele só foi eleito o melhor volante do mundo. Casimiro, 5 vezes campeão da Champions League. Isso aí foi lá na casa dele, cara, lá em Madrid. Esse é o Pedro Rocha também, de novo. Muda aí, Brunão. Aí o presente, ó, do Casimiro, ó. Pô. Para Pato, com muito carinho. Casimiro. Só tratou fera, pra vocês verem com quem... Esse é o vídeo, cara. Pô, esse vídeo aí é sensacional. Esse vídeo aí... É que não tem o som, né? Não tá passando som aí pra galera. Essa é a música da Champions rolando na hora ali, cara. É que a gente não pode passar o som, senão o YouTube derruba. Essa aí é a hora do hino da Champions, cara. E... Isso deve como é que se diz? Até os pelinhos do braço do cara. Cara, que tá lá, nesse exato momento, cara, eu tava chorando, porque como profissional era o meu primeiro trabalho a nível... Esse aí foi quando nós classificamos para as oitavas da Champions. Você é o pai do Emerson? É o pai do Emerson. Cara, aquele momento do hino, cara, eu lembrava da minha família, cara. Sim. Só lembrava da minha família, dos meus amigos próximos, assim. Olha a falta que o outro vai bater, ó. O Pombo, ó. Isso foi depois do jogo, cara. Ele ficou batendo falta durante 20 minutos, cara. E depois do jogo, nós fomos fazer um churrasco na casa do Emerson lá e o Pombo, eu filmando, assim, eu dei aquela batida e falei, cara, ele jogou 90 minutos e ainda vai ficar 20 minutos batendo falta aqui, cara. Essas são as histórias aí. Nós estamos chegando no finalzinho, Pato, mas eu queria uma palavrinha tua rapidamente. Como é que tu está enxergando hoje fisioterapia dentro dos clubes de futebol brasileiro, cara? Tu acha que tem alguma coisa para melhorar ainda? Falta estrutura? Tu contou a parte do Aimoré, né? Mas está faltando estrutura? Como é que tu enxerga esse cenário? Cara, estrutura em relação a clubes Grêmio Inter ou... Eu digo na primeira divisão, porque a gente sabe que as outras divisões, infelizmente, eles... primeira divisão, assim, cara, a gente tem o corpo fisioterapêutico, a parte de máquina humana, a parte humana, ela é muito boa, tanto que ela é requisitada até fora do país, né? A tecnologia agora também veio bastante, sabe? O Grêmio, por exemplo, agora colocou câmeras hiperbáricas no CT, né? Onde o atleta ele pode fazer a recuperação dele lá. Mas acho que assim, tem muita coisa para melhorar, né? Tem bastante coisa para melhorar, principalmente como eu tenho essa visão mais da Europa e vivenciei tudo aquilo lá, vi como é que é a estrutura de Arsenal, de Tottenham, de West Ham. Então tu vê que a gente ainda tem muita coisa para evoluir aqui. Sim. Tá? Mas o caminho que a gente está seguindo, ele tá muito bom. Beleza. Mandar um abraço aqui rapidamente para o pessoal do 100% Esporte que está nos acompanhando, o Everton, que está dizendo bom dia, acompanhando o programa também, Albair, excelente programa, fundamental para o esporte, um cara que sabe tudo, hein? Show! O pessoal que está mandando mensagem, obrigado por você estar mandando mensagem. Estamos terminando mais um EAV Esportes desta quarta-feira. E, mais uma vez, fazer uma menção lamentável, né? Esse programa eu vou dedicar ele, apesar de não ser a mesma pauta da modalidade do Remo, mas eu vou dedicar esse programa hoje aos nossos queridos amigos e familiares do Remo. Força para a família, força para a Federação Rio Grandense de Remo aí, a Remo Sul, Werner, o pessoal que está ali. Muito obrigado, Pato, pela tua participação aqui no programa. Brigadíssimo mesmo. Vamos fazer mais resenhas no futuro aí. Onde é que fica rapidamente o teu CT aí, antes que o miúdo me xingue aqui? Meu consultório hoje fica dentro do Guto CT, fica aqui na rua Dr. Raul Moreira, número 44. Né? Eu trabalho junto com o preparador físico.
Sim. que é o Guto, que é um cara que tu vai ter que entrevistar ele aqui. Vamos, com certeza. Bicampeão mundial de querobel. Né? Querobel, o que é isso? Querobel. Vou ter A que descobrir. chaleira. Ah, A chaleira. tá aí o nome. Tem o esporte Chaleira. olímpico, inclusive, isso aí, né? Eu não sei se É mas assim? eu acho que vai ser. Não é assim, é aquelas que ficam limpando Não, na não, frente, não, né? não é essa. Não é essa. A chaleira que eu digo é de levantar peso. Ah, bom, então É os tá. querobel que a gente chama de querobel, tá? Eu trabalho ali no CT junto com ele e agora a gente está montando um CT bem grande dentro da ABB. Perfeito. Está fazendo um centro de Teu treinamento Instagram bem para te grande. achar lá, o teu Instagram ou do teu CT, né? @pato_físio. Entra lá, o pessoal de casa entra lá, o pessoal atleta, o pessoal que está nos assistindo, entra lá, faz contato com esse cara, vocês viram com quem que ele trabalha, quem que ele bota a trabalhar, né? Em alto nível. Então, mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês, pessoal do Remo, aos nossos sinceros sentimentos, a toda a comunidade do Remo, aos familiares dos nossos atletas que infelizmente sofreram aquele acidente. Ficamos por aqui e até semana que vem.